beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Piranesi, de Susanna Clarke. A Susanna Clarke é uma autora inglesa. Esse não é o primeiro livro dela, talvez seja o segundo. E ela ganhou o Women's Prize for Fiction com esse livro. Ele saiu pela editora Morro Branco e a tradução é de Regina Candiani. Eu tô de olho nesse livro desde que ele saiu. Na verdade, quando eu comecei a ver as primeiras resenhas, primeiro que essa capa é linda, né? Eu, inclusive, gente, ó, presepada, eu pintei a unha para combinar com a arte da capa. Mas o que me deixou realmente intrigada para ler esse livro foram algumas relações que alguns leitores teceram entre essa história e a obra do Jorge Luiz Borges. Fiquei sabendo que o livro tinha alguns elementos borgianos, e isso de cara me intrigou. Vocês sabem que eu sou fã do autor. No entanto, uma série de leituras, aí eu fico, né, a pessoa que virou a maluca do projeto de leitura, e clubes e tudo mais, eu acabava não conseguindo encaixar o livro. Mais recentemente fiz esse esforço, falei, não, vou conseguir, tem que conseguir. E eu acho que o empurrãozinho foi ver que ele estava sendo lido no clube da Florence and the Machine, né, Florência. Então tava lendo, eu falei, poxa, até Florência tá lendo, cara, eu tenho que ler também. Eu escrevi sobre esse livro no Instagram um texto que é todo muito sobre o fato de eu ter tido contato com esse texto como leitora do Borges. A minha leitura definitivamente passa por essa realidade. Eu acho que eu não teria como ler esse livro, se fazer associações, interpretações, sem ser leitora do Borges. Esse texto não tem spoilers, porque esse é aquele tipo de livro que você tem que ir descobrindo as coisas conforme você vai lendo. Ele é um livro de revelações. Eu não ligo para spoilers, mas vários leitores leem, e eu acho que nesse caso aqui é importante que você saiba pouco mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu fiz uma enquete e as pessoas me disseram que gostariam que eu fizesse um vídeo com spoilers. Embora eu tenha muita dificuldade de identificar o que é um spoiler na real, né? Como é que você faz resenha sem falar nada do livro? Eu acho muito difícil. Então o que eu vou fazer é que na primeira parte do livro, que não vão ser metades certinhas, tá? Mas na primeira parte do vídeo, eu vou falar de aspectos mais gerais e da parte da sinopse que não abala as surpresas. Em seguida, eu vou comentar aspectos, principalmente aspectos que a gente consegue conectar com a obra do Borges, mas também possíveis interpretações que a gente pode fazer. Porque uma coisa que eu reparei quando fui resenhar esse livro no Scooby é que muita gente falou, nossa, o texto é lindo, realmente o texto é muito bonito, mas eu não entendi. Muita gente ficou carente de referências. Então essa segunda parte da leitura vai ser focada em talvez em oferecer algumas possibilidades de leitura. Também a ideia não é contar o livro todo, né? Inclusive eu vou dizer qual é a coisa que me incomoda, porque esse livro ele não foi 5 estrelas para mim. Ele definitivamente foi um livro que me pegou, me senti transportada, sugada mesmo para ele, aquela leitura de atmosfera, sabe? Que você se sente de fato transportado para a história. Porém, ele teve uma coisinha assim que me incomodou um pouco, e essa coisinha eu vou explicar no final do vídeo. Então, começando a falar do livro de forma assim, spoiler free, praticamente. Piranesi é o narrador do livro, embora ele desconfie que o nome dele não seja esse. A gente descobre que ele está escrevendo uns diários, então que o que a gente está lendo é um dos seus diários, ele tem vários, e ele fala muito sobre uma casa, o lugar onde ele vive, que também é o mundo. Essa casa onde ele vive também é o mundo. Ele se refere a ela como casa, mas é tudo que ele conhece como mundo. É uma casa composta por inúmeras galerias. Essas galerias são enormes, com muitas estátuas, salões superiores, salões inferiores, muitas escadarias. E ela é tão imensa que os salões inferiores são inundados pelo mar, pelas águas. Ele vive as estações dentro da casa. Então, tem encontro de marés, ele vai descrevendo uma série de encontros de marés.
E ele se descreve como um estudioso, então ele estuda esse mundo onde ele vive. Ele nomeia os anos, é muito legal, porque a gente vai ler um pedação do livro, que é o ano em que o Albatroz visitou o salão. Peraí que eu vou achar um título aqui onde tenha isso. Ele nomeia esse ano específico como o ano em que o Albatroz veio aos salões do Sudoeste. Então, quando ele tem que criar uma data, porque ele vive nesse outro mundo, que não é o nosso, exatamente, ele precisa criar um sistema de identificação dos dias. Então, por exemplo, no capítulo que eu abri aqui, ele nomeia como entrada do 19º dia do 9º mês do ano em que o Albatroz veio aos salões do Sudoeste. Tem uma série de questões que Piranesi não questiona, que é, ele não fala muito dos seus primeiros dias na casa, do seu passado na casa. Então, ele se refere muito a um tempo atual, presente. E, segundo, ele não explica, embora ele esteja tentando entender uma série de coisas sobre a casa, ele não se questiona como ele aprendeu a ler e a escrever, ou como ele aprendeu o nome de certas coisas. E mais uma coisa que ele vai dizendo para nós, é que a casa dá um jeito de informá-lo das coisas. A casa dá um jeito de fazê-lo entender certas coisas. Existe uma conexão dele com essa casa. Existe uma outra figura, além dele, nessa casa, que é o outro. E a gente fica um pouco perplexo quando descobre que só tem ele e esse outro. As pessoas vivas nesse lugar são só ele e esse outro. Ele e esse outro só se encontram em dias específicos da semana, 2 dias da semana, para discutir questões, porque esse outro também é um estudioso do mundo, ele também está fazendo pesquisas para tentar acessar certos conhecimentos que ele acha que é possível de encontrar naquele espaço da casa. Num determinado momento, o Piranesi descobre uns recados escritos em alguns lugares da casa, e ele percebe pela letra e pelo estilo que não foi o outro que escreveu, porque ele conhece a escrita do outro. Então ele percebe, nossa, tem um outro ser humano aqui, e fica entusiasmadíssimo com a possibilidade de encontrar um outro ser humano e tentar descobrir, conversar com ele, saber o que esse outro ser humano pode saber, de repente, né, sobre o mundo. Ele vai contar essa história para o outro, e o outro vai dizer para ele, não. Corre dessa pessoa, essa pessoa é má, essa pessoa é ruim. Estamos em perigo com essa pessoa. Então a gente vê que a postura de Piranesi e do outro é diferente em relação à aparição dessa pessoa. E isso ajuda também a gente a perceber algo que a gente já vai notando ao longo da leitura, que é que Piranesi é uma pessoa otimista, é uma pessoa ingênua, é uma pessoa entusiasmada. Ele tende ao entusiasmo, ele é uma pessoa animada com os trabalhos que ele tem que realizar, com as pesquisas que ele tem que realizar, enquanto que o outro é uma pessoa mais preocupada, uma pessoa mais tensa, mais desconfiada, e uma pessoa que reverencia a casa muito menos do que ele, porque Piranesi tem uma postura de reverência em relação à casa. Piranesi é capaz de identificar as figuras das estátuas, que são muito variadas, tem animais, pessoas, plantas, pessoas mais velhas, crianças, seres mitológicos como o Minotauro, uma das estátuas favoritas dele é do Minotauro, a outra é de um gorila. Ele consegue identificar essas figuras, mas como abstrações. Ele sabe que elas existem como ideias, mas ele diz que nunca viu nenhuma daquelas criaturas vivas no mundo em que ele vive. Então, para encerrar essa parte sem spoilers, vamos dizer assim, o livro pode ser lido, né? Se você está interessado, ele pode ser lido como uma exploração em torno da nossa relação com a arte e com as ferramentas de representação, sejam elas os textos diarísticos, os desenhos, como a representação é importante no nosso processo de entendimento sobre o funcionamento do mundo, como a imaginação acaba também sendo muito importante nesse processo de nos relacionar e nos compreender e compreender o mundo. Na página 26, por exemplo, Piranesi está refletindo sobre seus sistemas, e ele diz: revisando o que acabei de escrever, percebi uma coisa, usei 2 sistemas para numerar os anos, como pude não notar isso antes? Sou ocupado pelo mau procedimento.
apenas um sistema de numeração é necessário. Usar 2 sistemas cria confusão, incerteza, dúvida e bagunça, e é esteticamente desagradável. Então é interessante porque ele está pensando na eficiência do sistema, mas também na sua beleza. E ele está revisando, analisando, fazendo uma crítica do seu próprio sistema, da sua própria sistematização do mundo. Aí, a última informação assim, que eu daria para quem está interessado em ler o livro, mas não queria muitas informações de enredo, é que Piranesi, ele oscila entre a solitude e a solidão. Ele não é uma pessoa, ele não parece uma pessoa insatisfeita, mas ele claramente anseia pelos seus encontros com o outro e anseia por encontrar outra pessoa, quando ele descobre que alguém está deixando recados por ali. Então a gente tem esses momentos, esses flashes que nos mostram que Piranesi quer mais contato, que talvez ele ali, as estátuas, até porque ele considera as estátuas companhia. Só as estátuas e o outro talvez não sejam companhia o suficiente. Ele não é um reclamão, definitivamente, mas o seu próprio processo de refletir, me parece, o leva a desejar mais contato. Então ele fica aí nessa questão meio solitude e solidão, que eu acho que a gente pode pensar no livro como um todo como uma metáfora para questões psicológicas. Seja em relação àquilo que a gente imagina, seja em relação a sofrimento mental. E aí, realmente, não posso mais falar nada. Fica essa parte do vídeo para quem não quer informações comprometedoras. Daqui para diante já é mais analítico um pouco, então eu vou ter que falar de outros elementos mais especificamente. Quando a gente vai pesquisar sobre a vida da autora, a gente chega em informações muito interessantes. A primeira delas é que ela era, de fato, leitora, não está viva. Leitora, interessada, pesquisadora da obra do Borges, e eu vou falar um pouco aqui dessa relação desse livro com Borges, porque para mim foi inevitável ler esse livro em diálogo com a obra do Borges. Mas a gente descobre também que depois que ela escreveu o seu primeiro livro, que é acho que Senhor Strange, não? Uma coisa assim, tá escrito aqui. Não, é Jonathan Strange e Mr. Norrell, é um livro de 2004. Livro que ela tá muito ali associada ao gênero fantasia, né? Que depois que ela publica esse livro, ela é diagnosticada com fadiga crônica. E que a partir de então, ela vai passar muito tempo em casa. E o livro ganha, né, um novo caráter quando a gente descobre isso, visto que a gente está falando, né, o livro está tratando de uma pessoa que fala o tempo inteiro dessa casa, enorme, gigante, mas dessa casa, que não deixa de ser uma casa com estímulos, né, porque o Piranesi é uma pessoa interessada em ser estimulado, seja fisicamente, seja intelectualmente. Então a gente pode pensar que a autora estava ali trabalhando, eu gosto de pensar, né? Eu gosto de pensar que a autora estava ali ressignificando a situação pela qual ela estava passando. Mas se a gente pensa no Borges, esse é um livro que dialoga com muitas e muitas e muitas reflexões. Borges é um autor que se reconheceu desde muito cedo apalermado, espantado com as coisas que no mundo pareciam irreais. Em específico com um fenômeno que é o fenômeno do incessante, né, daquilo que é eterno, daquilo que é infinito. Ele acha impossível a mente humana aprender esse conceito. A partir de então, ele começa a se debruçar sobre autores que, de certo modo, vão trabalhar a estranheza do mundo. E a obra dele acaba se apoiando toda em questionar certas certezas básicas, como a existência do mundo, do universo, a univocidade da personalidade das pessoas e o caráter, né, do tempo. Aí, para quem não conhece Borges, é importante dizer que Borges, ele é um leitor desde muito cedo, ele é um menino que se desenvolve em casa, na biblioteca do pai, incentivado pelo pai, que era um intelectual, professor, a estudar e a escrever e a ler. Então Borges lê muito desde muito cedo. Ele é um jovem que lê em diferentes idiomas. Na casa do pai ele lê em espanhol e em inglês. A partir da adolescência ele vai morar na Europa por conta de um tratamento que o pai dele vai fazer para uma doença que ele depois vai ter também, uma doença dos olhos, né, que vai deixar ele cego.
E na Europa, Borges começa a tomar contato com uma série de literaturas, né? Literaturas, em primeiro lugar, de língua alemã. Ele vai morar na Suíça. Então, na verdade, em primeiro lugar, em língua francesa, ele começa a ler muitos franceses e, em seguida, ele começa a ler muitos alemães. Acho que são as duas literaturas que ele vai explorar muito no primeiro momento, quando ele chega na Europa. Mas Borges vai morar e visitar uma série de países. Aí vai ler italianos, vai ler espanhóis, enfim, ele vai morar um tempo na Espanha também. E vai se formando aí, né? Com a arte, com os livros, e com a filosofia, com a psicologia. O pai dele dava aula de psicologia, mas Borges é um encantado com a filosofia e a história das religiões. Pois bem, ele vai ler uma série de pessoas e vai usar muitas dessas leituras para escrever suas histórias e seus poemas, pensando, e seus ensaios também, né? Borges é mais conhecido pelos contos e pelos ensaios. Eu tô puxando a sardinha aqui pro poema, porque eu gosto dos poemas dele, tô dando curso sobre isso agora. Mas ele começa a explorar histórias que envolvam a problematização dessas questões, né? Se o universo existe ou não, né? E aí ele vai resgatar, por exemplo, filósofos idealistas, como o Berkeley, por exemplo, ou certos filósofos como Schopenhauer, né? Para se perguntar sobre se o tempo, será que o tempo é realmente cronológico, ou é a nossa mente que percebe assim? Será que o mundo existe ou ele não é uma projeção da nossa mente, né? Tudo que a gente vê, a gente pode atestar que essas coisas existem ou elas não estão só, a gente só não está percebendo graças à nossa atividade mental. Então, a partir desses questionamentos, ele vai escrever uma série de contos, alguns dos quais vão ficar muito famosos, e com os quais eu dialoguei o tempo inteiro. Lembrei o tempo inteiro quando estava lendo esse livro. Então, Plonk, Barob Statius, uma história sobre uma enciclopédia que vai falar de um mundo e de uma cidade que foram inventados pela mente humana. O Imortal, um livro sobre uma pessoa que atravessa os tempos, que está aí ligada a eventos muito importantes da literatura, e que habita um lugar de construções muito estranhas. Assim, um pouco parecido com a Casa de Piranesi, sabe? Uns labirintos assim meio estranhos. A gente vai descobrir, vamos vai lendo esse livro aqui, que Piranesi, essa casa que Piranesi fala, é na verdade um labirinto bem grandão. E isso nos faz lembrar de um outro conto de Borges, A Casa de Asterion, que é uma releitura do mito do Minotauro, que Borges vai contar da perspectiva do Minotauro, não, né, de quem está indo lá matar o Minotauro. A gente também lembra da Biblioteca de Babel, esse lugar enorme com muitas e muitas galerias onde estão contidos todos os livros do mundo. E aí também uma reflexão sobre o que eu ia falando sobre Piranesi. Registros, escrita, representação, sistemas. Borges vai tratar sobre todas essas coisas. A literatura e a organização dos saberes está sendo explorada, pensada, e ele trabalha ludicamente, que Borges também gosta muito desse espírito do jogo, com essas questões. Então foi impossível, para mim, como leitora de Borges, foi impossível ler esse livro sem ficar o tempo inteiro resgatando as histórias, os universos criados pelo autor argentino. E aí, eu acho que isso me levou até a ler muitas resenhas sobre o livro, porque eu queria muito ver a impressão que ele causou nas pessoas que não são leitoras de Borges. Né, como que aquilo soou para elas. E foi muito legal, porque me lembrou de como eu me senti quando eu li o Aleph, que foi o primeiro livro dele que eu li, que foi não entendendo vários nada, ficando completamente perdida, achando que o labirinto mesmo era o texto que ele estava fazendo ali, com aquele monte de citação e alusão, porque Borges é assim, né? Ele cita um monte de escritor, ele cita um monte de filósofo, ele cita gente que existe, ele cita gente que não existe, e mistura tudo aquilo, e um monte de idioma. E os livros dele têm, as histórias dele têm personagens de nacionalidade diferente. Você começa a ficar, o que está acontecendo, né? Você fica perdido. Em princípio, eu fiquei bem perdida. Mas foi aquela perdição que me levou, que atiçou minha curiosidade, né? E não por acaso estou aí até hoje lendo, estudando esse cara. Então, o que eu posso dizer? Se você gostou muito desse livro, talvez você devesse ler Ficções e o Aleph. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas você já começou a treinar aqui, né? E eu acho que a Susanna Clarke, ela faz uma coisa interessante. Borges não escreveu romance, gente. Não escreveu romance. Ele se deteve nas formas curtas. Contista e poeta em literatura. Os textos dele são muito densos e tem muitas alusões. Se ele tivesse escrito romance, talvez a história ficasse muito cansativa. A Susanna consegue fazer um romance. Ela explora as ideias sem muitas alusões, eu diria.
Mas eu vi muitos leitores dizendo que acharam a história difícil. Essa não foi uma história difícil para mim. Na verdade, eu li o livro relativamente rápido. Não é um livro que eu só não li todo de uma vez, porque eu tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas da vida. Mas ajuda também, né? Eu não tô dizendo, pra mim não foi fácil, que eu sou incrível, de maneira nenhuma. Mas é porque eu já tava treinada do cara lá, né? Pô, num outro que é muito mais complicado. E a Susana Clark, ela poderia ser mais complicada também se ela quisesse. O que eu acho me parece que ela tem um público em mente. É um público mais jovem, é um público talvez mais amplo. E o que ela faz é criar uma ponte aí, né, entre o universo borgiano e esse público. Vai ser um pouco difícil para algumas pessoas, especialmente se você não costuma ler história fantástica ou fantasia, vai ser um pouco difícil. O que não quer dizer que seja ruim. Às vezes as coisas difíceis são muito boas. E as coisas a gente não entende também, né? Eu gosto de uma frase que eu amo, né? Ele fala sobre poesia, mas acho que se aplica para a literatura de modo geral, que é: um poema tem que ser bonito, não tem que ser compreensível. Eu adoro essa frase, né? Tipo, importante o poema, você entendeu o poema. Ele ser bonito. Eu não entendi nada, mas é bonito. Então, funcionou. Concordo super. Para continuar com a nossa análise aqui, sem ficar muito só no Borges, eu acho que a gente pode dizer que esse livro, até pelo interesse que Piranesi e o outro têm no mundo e o estudo que eles estão fazendo, pode ser lido como essa postura de curiosidade diante do mundo, uma postura que é uma postura filosófica, né? É a postura do espanto, é a postura da perplexidade, que definitivamente é uma postura que informa a obra do Borges também. Então, se a gente já tinha pensado, né, se já era possível pensar no livro como a nossa relação com a representação, com a arte, com a escrita, né, com os nossos processos de elaboração, sejam eles estéticos, sejam eles científicos, a gente também pode pensar nessa busca, nessa nossa busca pelo conhecimento. Na página 65, Piranesi diz assim: dito isso, chego a me perguntar por que a casa dá uma variedade maior de objetos ao outro do que a mim, suprindo-o de sacos de dormir, sapatos, tigelas de plástico, sanduíches de queijo, cadernos, fatias de bolo de Natal, etc, etc, enquanto me dá principalmente peixes. Imagino que talvez seja porque o outro não é tão hábil em cuidar de si mesmo quanto eu. O que acontece? O Piranesi, ele não recebe as coisas do mundo industrializado. Para ele se virar sozinho, ele precisa, já que tem essas marés, esses mares nas partes inferiores da casa, ele precisa pescar e ele come basicamente peixe, frutos do mar. Existem pássaros nesse lugar, mas ele não mata os pássaros. Ele só convive com os pássaros. Ele não come nem os ovos dos pássaros. Então ele fica catando frutos do mar, pegando algas. Algumas algas ele resseca para fazer fogueira. Mas o outro tem acesso a objetos. E quando o Piranesi está precisando de alguma coisa, ou quando o outro julga que o Piranesi está precisando de alguma coisa, o outro fornece essas coisas para ele. Às vezes até com certa mão de vaquice, na minha opinião. Podia fornecer muito mais, mas não fornece. E é interessante essa passagem. Por que ela é interessante? Porque Piranesi começa a questionar a casa. Se a casa é o mundo, é tudo que ele conhece, e ele se sente conectado a ela, afinal de contas ela o informa de certas coisas, ele começa a se perguntar: qual é dessa casa que ela faz tratamento diferente, ela faz acepção de pessoa? Como nós, enquanto seres humanos, questionamos uma série de coisas. Questionamos o divino, questionamos o livre-arbítrio, né? Se temos, se não temos, se somos livres, se não somos, porque estamos aqui, né? Então, eu acho que é essa passagem é um bom exemplo da nossa postura de perplexidade, uma postura que vai orientar o pensamento filosófico. A casa, em vários momentos, também me parece uma alegoria da beleza, da própria arte. O que também teria profunda relação com Borges, porque Borges é um autor que, por ter se formado muito em casa com a biblioteca paterna, dizia que via o mundo primeiro pelos livros, depois pessoalmente. E toda a obra do Borges é uma tentativa de equivalência, de estabelecer uma equivalência entre o mundo da imaginação e o mundo real. E dar um status de importância para as coisas criadas pela imaginação. Então, vários símbolos que são muito recorrentes na obra do Borges, como o espelho, o labirinto, o livro, a biblioteca, eles podem ser comparados ao próprio mundo. Eles podem ser comparados a uma certa aparência de irrealidade do mundo
imitação, sombra, reflexo, falseamento, mas também fontes de conhecimento, né, portais para o conhecimento, e também construtos. E aí, nesse sentido, uma certa parecença com o próprio mundo. E aí, na página 71, Piranesi vai dizer o seguinte: percebi que a busca pelo conhecimento nos encorajava a pensar na casa como se fosse uma espécie de enigma a ser desvendado. Um texto a ser interpretado, e que se chegássemos a descobrir o conhecimento, seria como se o valor tivesse sido arrancado da casa e todos aqueles resquícios fossem um mero cenário. A visão do 192º Salão do Oeste ao luar me fez ver o quanto isso tudo é ridículo. A casa tem valor porque é a casa. É suficiente por si e em si. Não é um meio para o fim. Como a arte, né? Então a casa basta por si mesma, vive por si mesmo. O valor é em si mesmo, não é um meio para um fim. A partir então dos tais recadinhos, Piranesi vai empreender uma busca, uma investigação que vai fazer com que ele descubra a real natureza das coisas. E ele vai descobrir que coisas sobre o outro que ele não sabia, coisas sobre si mesmo que ele não sabia, e ele vai descobrir muito disso graças aos escritos. Não só os escritos que são deixados para ele, mas a releitura que ele vai fazer do que ele mesmo escreveu, porque ele guarda os diários, mas ele percebe que ele esquece o que ele escreveu. E que quando ele vai recuando, ele é um grande catalogador, os diários dele têm índice sumário, então toda vez que ele acha alguma informação que sou estranha para ele, nossa, mas o que significa isso? Nunca ouvi falar disso. E ele vai no índice do diário dele, ele descobre que ele já escreveu sobre aquilo. Tá lá no índice, tá lá catalogado. E aí ele vai até a página para descobrir o que diabo foi que ele escreveu. Então a gente percebe que a busca, o caminho de Piranesi é um caminho que se torna em busca de respostas, de conhecimento, e o labirinto ganha esse sentido também, né? É a casa dele, ele tá ali buscando uma saída. Qual é o objetivo? O objetivo do labirinto é você chegar, ou você sair dele, ou você chegar no centro dele, enfim. Boa pergunta, qual é o objetivo do labirinto? Mas enfim. Mas você tem que chegar a algum lugar, são vários caminhos diferentes, você tem que chegar a algum lugar. E Piranesi vai começar a chegar em respostas na sua busca. O labirinto, ele pode ser a metáfora do trabalho do filósofo, do trabalho do pensador, do trabalho do pesquisador, mas ele também pode ser uma metáfora para a própria vida, porque não é isso que estamos fazendo muitas das vezes, seguindo, caminhando atrás de um sentido. Às vezes é a gente que cria o sentido, às vezes a gente acha que não tem sentido nenhum. E para quem está pensando em Leo Borges, a obra dele é toda muito em cima também dessas questões de acaso, de falta de sentido, da existência do livre-arbítrio, enfim. Porém, eu fiquei pensando que o labirinto também pode ser uma metáfora, isso já dei uma breve anunciada na parte sem spoilers, para a saúde mental. Né? A gente tem aqui um personagem que esqueceu muitas coisas e que, conforme vai lembrando essas coisas, fica profundamente angustiado, ele fica com dificuldade de reconhecer os registros do seu eu do passado, o que foi que aconteceu, e ele tá ali naquele lugar que para ele é o real, mas ele vai descobrir que não é. Que existe um outro lugar, além daquela casa enorme, que ele nem sabia direito que se tratava de um labirinto, que ele achava que era o mundo todo aquilo ali, né, com ele e aquela pessoa ali. E ele descobre que tem outras pessoas. Descobre a partir da leitura. E eu fiquei pensando que o livro pode nos ajudar a pensar em questões como delírio, como psicose, mas também em certos traumas, né? O fato de que algumas pessoas esquecem certas coisas, recalcam certas memórias e se jogam às vezes em certos... Porque a gente vai vendo que Piranesi, ele desobedece o outro, que o outro fica dizendo para ele não procurar. Ele fala, você não pode ler o que outra pessoa está escrevendo, você tem que evitar ao máximo contato com outras pessoas. Mas é isso que Piranesi vai fazer? Não é isso que Piranesi vai fazer. Então, existe essa coisa do que o move, porque ele tem respeito pelo outro. E também dessas
dessa comunicação aí meio intuitiva que ele tem com a casa, né? Então, é um inconsciente aí, né, movendo o personagem, sendo que ele não sabe por quê, né? Então, eu acho que essa leitura, certa leitura do psicológico, mas também de umas certas questões de saúde mental, é possível. Não é uma leitura fechada, o que é bom. Acho que o livro permite diferentes leituras e eu acho isso ótimo. Inclusive, a relação dos seres humanos com o conhecimento e uma certa reconfiguração da nossa potência em relação ao que pode ser conhecido ou não. Isso é um tema super discutido com Borges também. Então eu achei o livro muito inteligente e ele é bem bonito em diversos momentos. Ele é um livro que tem ilustrações, é uma edição muito bonita. A gente já começa sabendo que tem a ver com labirinto, porque várias das ilustrações trazem labirintos. Elas têm algumas estátuas, elas têm algumas ondas, né, aludindo a essas marés, a esse mar, essas inundações. Aqui um corpo humano, provavelmente uma estátua, mas logo que você abre começam a aparecer labirintos. Então a gente nós somos convidados já de cara, desde o início do livro, a desconfiar que essa casa descrita é o labirinto. Lá no meu texto, eu disse que tinha uma justificativa de enredo que não me pegou muito, não me convenceu. Eu não posso falar, porque aí seria o spoiler dos spoilers, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: como o Piranesi vai descobrir que esse mundo onde ele tá não é um mundo único, existe um outro mundo, é necessário uma maneira de acessar esse onde ele tá. E a maneira de acessar esse onde ele tá, que me pareceu um pouco simples demais. Não é que ela seja ruim. Ela tá ligada aí à atividade de pesquisadores. Vocês vão ver que o livro, conforme você vai lendo, ele tá ligado à ideia de acadêmicos, pesquisadores, pesquisas alternativas, né, teorias alternativas. Mas a maneira que é criada para estabelecer esse acesso a esse lugar onde Piranesi está, é que me pareceu um pouco boba, um pouco simples demais. Mas o período de Piranesi dentro do labirinto e a sua busca, para mim, foram tão bem desenvolvidos que a leitura se tornou muito boa ainda assim. Então a gente tem, eu diria isso, a gente tem esse probleminha aí com essa justificativa de como é que certas coisas foram acessadas, mas tirando isso, eu realmente acho o livro uma delícia de ler, um texto bem construído, muito bonito, e o personagem muito bem desenvolvido, sabe? O Piranesi é aquele personagem que a gente quer acompanhar, que a gente quer ver as descobertas dele, ver o que isso vai fazer com essa pessoa que tende a uma certa ingenuidade, a um certo otimismo, como é que ela vai ficar depois de descobrir o que descobre, né? E eu acho também interessante as transformações que a autora proporciona a esse personagem, porque ele é transformado, né? Então ele é um personagem que passa por mudanças e essas mudanças o transformam. Acho que essa percepção de que nós somos transformados pelas experiências que a gente vive é muito boa também. Então, definitivamente, um livro que eu indico, eu gostei muito, devorado mesmo. É daqueles livros com muitas aberturas, né, muitas lacunas, eu gosto. E eu até queria saber de quem leu, o que vocês acharam do enredo, se vocês acharam bem construído, se viram algum furo, né, em relação a essas questões aí, né, mais relativas ao acesso à casa. Ou a outras também. Quem tiver lido e quiser conversar, eu vou adorar de verdade. E também, se alguém tiver lido esse outro livro dela, o primeiro, e quiser me contar aí o que achou, se recomenda. Eu confesso que assim, eu cheguei a ver resenhas dele, mas não fiquei muito interessada, não. Não sei se eu vou curtir. Mas se alguém que tenha lido os dois, talvez pode me dizer, né? Pode estabelecer uma comparação e eu posso julgar um pouco melhor se é um livro que me interessa. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.